Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, como estão? Espero que todos estejam bem. Uma feliz Páscoa para todos, muito abençoada e que nos dê força e nos dê esperança para esse momento que a gente está passando, tá? A gente vai iniciar as nossas revisões, então com isso a gente começa com a organização da biologia, né? Com os organismos, como eles são organizados. Os níveis de organização eles constituem então uma hierarquia que facilita a forma de estudar a vida. À medida como nós analisamos cada nível hierárquico, a gente observa um aumento na complexidade desse nível. Então ele vai do menos complexo para o mais complexo, tá? Como a gente vê isso na biologia, a gente se inicia sempre pelo estudo do átomo e ele é seguido até a biosfera como um todo. Nos níveis dessa área, né, quando a gente faz o estudo da vida, analisamos a constituição dos seres vivos até a relação entre eles e o meio ambiente, classificando os objetos de estudo em níveis. Esse estudo torna mais fácil e organizado o entendimento das camadas hierárquicas, tá? Ela começa sempre pelo átomo, que é a unidade básica de toda a matéria. Tudo que nós conhecemos é formado por átomos. Um átomo é formado pelo núcleo, que é constituído por prótons e nêutrons, e pela eletrosfera, onde giram os elétrons, região na qual onde ocorre as ligações químicas, né, as ligações para formar as moléculas. A molécula é uma estrutura química que é formada por dois ou mais átomos e podem ser formados por átomos iguais ou elementos diferentes. A partir de uma molécula, a gente tem a formação das organelas, tá? Que são estruturas que estão presentes nas células, que atuam como pequenos órgãos, dentre elas a mitocôndria e o cloroplasto. A mitocôndria na célula animal, que é responsável por fornecer energia para a célula, tá? Decompor, quebrar as moléculas e fornecer isso e repassar isso em forma de energia para a célula. E o cloroplasto, que capta a luz solar e, através da captação da luz solar, faz a quebra de moléculas, liberando glicose para a planta. O retículo endoplasmático e o complexo golgiense são outros exemplos de organelas, tá? Que começam lá na organização atômica. Então os átomos fazem ligações através dos elétrons que estão localizados nas eletrosferas. Essas ligações geram moléculas que por sua vez vão gerar organelas. E as organelas, por sua vez, geram as células, que são unidades funcionais e estruturais dos seres vivos, com exceção dos vírus, tá? Os vírus eles não são considerados organismos vivos porque eles dependem de um outro organismo. Então eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles não têm nenhum tipo de metabolismo se eles não estiverem parasitando um outro organismo. Então eles não entram nessa concepção. Todos os organismos vivos apresentam células em sua composição e elas são divididas nas eucariontes e procariontes. As células procariontes são aquelas que não apresentam núcleo definido, estando o material genético disperso no citoplasma. Então, dentro disso, nós temos o exemplo das bactérias, né? As bactérias são procariontes, então você não tem o núcleo que limita o material genético, ele não fica incluso ali, o material genético fica todo solto pelo citoplasma celular. Em contrapartida, nós temos as células eucariontes, né, um pouco mais organizadas, já que apresentam uma membrana bem definida, separando o núcleo do restante do citoplasma celular. Isso possibilitou uma organização celular melhor a nível de células. Então, eles conseguiram se organizar de uma forma melhor. E, além disso, possui as organelas membranosas, né, dentro do citoplasma. A partir das células, nós temos a formação dos tecidos, que é o conjunto de células que desempenham uma função muito específica. O tecido epitelial, o tecido ósseo, o tecido sanguíneo, o tecido muscular, são todas organizações celulares. A partir de uma única célula totipotente, quando ocorre a fecundação do indivíduo, que as células estão se diferenciando, proteínas específicas induzem essas células totipotente a produzir um tipo de tecido específico, tá? Então, você tem os mais variados tecidos que formam o organismo, todos eles formados por células que começaram com uma única célula lá na organização básica celular,
que são as células totipotentes, que foram induzidas por proteínas a produzir o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso, o tecido muscular, o tecido sanguíneo, o tecido ósseo e assim por diante. Vale destacar o seguinte, assim, que diferente do que alguns pensam, né, as plantas também possuem tecidos, e tecidos específicos. A epiderme, o parênquima, o colênquima, o esclerênquima, o xilema, o floema, são tecidos bem definidos dos vegetais. A partir dos tecidos, nós temos as formações dos órgãos, que a formação composta por um conjunto de 2 ou mais tecidos, como o coração, o baço, o fígado, o pâncreas, são exemplos de órgãos encontrados nos organismos vivos animais, tá? As folhas, os caules e as raízes são órgãos encontrados nas plantas. A partir dos órgãos, da organização dos órgãos, nós temos os sistemas que se formam a partir disso, que é um conjunto de órgãos que interagem e desempenham uma determinada função. Alguns exemplos que nós temos: o sistema cardiovascular, o sistema digestório, o sistema urinário, o sistema endócrino, o sistema circulatório e assim por diante, que é formado pela reunião desses órgãos. Os organismos é a forma individual de um ser vivo. Um ser humano é um organismo. Então, eu sou um organismo, cada um de vocês é um organismo, e esses organismos juntos formam uma população, que é o conjunto de organismos da mesma espécie que vivem em uma determinada região em um determinado período. A população aqui de Palmas, a população de ratos de Palmas, a população de cachorros, a população de gatos, de aves e assim por diante. Então isso representa uma população. Após a população, eu tenho a organização da comunidade, que é o conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área e período. Então aqui na cidade, na nossa cidade, eu tenho as diferentes populações. A população de seres humanos, de gatos, de cachorros, de aves, que vivem nessa região da cidade, que é delimitada pelo limite do município, em determinadas áreas e em determinados períodos. Por que período? Porque animais, eles fazem migrações, né? Então nós podemos migrar de uma região para outra, e isso, por isso que você coloca isso em um determinado período. A partir da organização de uma comunidade, eu tenho a formação de um ecossistema, que é o conjunto de todos os seres vivos encontrados em uma região, junto com os componentes abióticos do local. Então, como componente abiótico, são os elementos que nós entendemos que são elementos sem vida no meio ambiente: a água, o solo, a atmosfera e a luminosidade, mas que interferem diretamente na saúde do ecossistema daquela região. Então, nós temos vários ecossistemas no nosso planeta, e todos eles, com isso, formam a biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas que são encontrados no planeta. Então, esse nível organizacional, então acaba tendo um nível de complexidade bem maior, que começa lá no átomo e se segue até chegar à biosfera, que é a união de todos esses componentes, e todos esses componentes vivendo junto, em interação e trabalhando de uma forma efetiva. Certo, pessoal? Um grande abraço, um grande beijo. Olhem o material em anexo, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.